Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje Janice Ascari. Ela é procuradora da República em São Paulo e tem uma importante carreira no Ministério Público Federal em casos de combate à corrupção. Hoje nós vamos falar com ela sobre o julgamento do mensalão, sobre casos rumorosos de corrupção nos quais ela atuou e um pouquinho da vida pessoal dela também. Doutora Janice, obrigado por aceitar o convite para essa entrevista. Boa noite para a senhora. Eu que agradeço, boa noite. E que já queria começando falando um pouquinho aí da sua vida pessoal. A senhora é uma paulistana. Quais são as memórias mais marcantes que a senhora tem da sua infância em São Paulo? Onde a senhora cresceu aqui? Sei que a senhora é palmeirense, está sempre ali no Twitter, enfim. Esse Ascari é italiano. É verdade. Mas eu nasci no bairro do Tatuapé, morei muito tempo no bairro do Tatuapé e depois, há quase 30 anos, eu moro no bairro da Moca. O bairro tipicamente italiano, né, de São Paulo, um bairro muito gostoso, um bairro que tem de tudo, né, e as lembranças que eu tenho da minha infância, assim, da minha juventude, são as melhores possíveis, né, então eu sempre tive muita paz em casa, na família, com os amigos, enfim, posso dizer que eu fui uma criança feliz. Muito bom. Doutora Janice, como é a sua família? O que faziam os seus pais? Quantos irmãos a senhora tem? A sua ascendência é toda italiana ou tem também alguma outra mistura? Eu tenho 25% de português. Português. Né? O resto, ascendência italiana. E avós, um lavrador, duas avós costureiras e uma delas que era uma grande artesã com trabalhos manuais, fazia boneca, chinelo, tricô, crochê, tal. E o outro avô bombeiro aqui de São Paulo, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Meu pai é um policial aposentado e mamãe é uma professora de música e de educação artística. Então eu meio que herdei essas veias, né, da família, porque eu pendi para um lado meio investigativo, do pai, também, né? Como o pai e o avô, né, que policiais, sim. E um lado musical e de trabalhos manuais. Também faço tricô e crochê, como as minhas avós. Toca algum instrumento? Eu toco violão. Violão. E canto. Muito bem, doutora Sim, Janice. cantora de chuveiro, né? Assim, nada. Gosta de cantar profissional. O quê? A rock. Eu sou roqueira. Canta um pouquinho alguma coisa que a senhora gosta. Não, só com a banda acompanhando. Só com a banda. Não, aqui na notícia, de vez em quando, os entrevistados dão uma palhinha. O Cacai cantou, adora cantar o Roberto Carlos, o Antônio Carlos de Almeida Castro, que é um advogado criminalista importante em Brasília, sim, né? Tá no julgamento do mensalão, cantou aqui. Mas, doutora Janice, voltando um pouquinho aqui para a sua história, por que a senhora escolheu a carreira do direito? Quando que tomou essa decisão e resolveu seguir isso daí? Já falou da influência aí do pai, sim, do avô? Sim, esqueci de dizer que eu tenho um filho maravilhoso, né, de 19 anos, um filho apenas, um futuro publicitário, está fazendo faculdade na ESPM. E ele também meio que herdou essa parte musical da avó e da mãe e tal. E eu decidi fazer direito porque eu sempre gostei. Eu nunca tive problemas assim para falar, eu sempre fui muito conversadeira, né? Então eu sempre gostei da parte de direito e pela criação que eu tive em casa, dos meus avós, dos meus pais, sempre um senso muito forte de justiça, de responsabilidade, de valores, de querer ver as coisas certas, né? Aquela coisa que você faz, não é porque tem alguém olhando, você faz porque aquilo é certo. Foi essa criação que eu tive. Eu acabei fazendo a faculdade de Direito, né? Fui advogada durante muitos anos, mas não na área criminal, na área civil e trabalhista. E por que optou depois, então, pelo Ministério Público? Porque eu decidi, num determinado momento da minha vida, fazer concurso, né? E o primeiro concurso que abriu foi o Ministério Público Federal, e foi o único que eu prestei, né? E quando eu entrei, me designaram para a área criminal. Eu fui meio assim, né, receosa, porque eu nunca tinha trabalhado na área criminal, mas um mês depois eu estava completamente apaixonada, né, pelo trabalho e faz 20 anos. E apaixonada também pelo Palmeiras. Eu vejo que vai no jogo, está preocupada, aí o Felipão acabou caindo. Quase agora indo para a segundona de novo, mas... Não, mas ele vai render um bicampeonato na segundona. Doutora Janice, a senhora também é tuiteira e uma blogueira muito assídua, né? E está muito nas redes sociais. Isso é importante para o seu trabalho? Ajuda no seu trabalho ou é mais uma coisa que a senhora faz como uma prestação de contas para a sociedade? Na verdade, primeiro é uma diversão.
É uma diversão porque o meu Twitter é uma coisa absolutamente pessoal, assim como o blog. Não é um Twitter institucional, né? Então eu falo de rock, de música, de futebol, de coisa de mulherzinha, enfim, coisa de família, coisa de mulher. E é uma forma, assim, que eu vejo de interagir com as pessoas. E eu descobri que isso eu poderia ser útil até, como membro do Ministério Público, ser útil para explicar para as pessoas esse juridiquês que se vê, né, das notícias, da TV Justiça. As pessoas não entendem, às vezes, direito a diferença entre um crime e outro, ou não entendem, falam, como? Mas pegou 3 anos de cadeia e só... Fala, não, mas 3 anos é a pena máxima para esse crime. Né? Mas por que ele não foi preso? Porque não vai preso com 3 anos apenas de cadeia, não vai preso. Tem uma pena substitutiva. Tem uma pena substitutiva, é outro tipo de punição. Enfim, eu acabei meio que entrando assim como uma diversão minha pessoal, né? E para descobrir que eu posso interagir com as pessoas e facilitar a compreensão delas sobre esses termos jurídicos e principalmente sobre uma das minhas paixões, que é o Ministério Público. Eu me lembro de um tweet da senhora, estava uma discussão no julgamento do Mensalão sobre a questão do ônus da prova, né? Você tem falando, olha, cabe ao Ministério Público, a quem acusa, provar. Aí o ministro Luiz Fux falou, não é bem assim, porque você tem que provar, o acusado também tem que provar que o álibi dele é correto, que a prova dele é correta. Aí a senhora tweetou lá e falou assim, será que eu esqueci o artigo tal do Código diz isso, diz assado. Nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente do Mensalão, especificamente dessa coisa, dos grandes coisas do caso, mas explica pra gente um pouco isso, doutora Janice, porque sempre se fala assim que o ônus da prova cabe a quem acusa. E um dos argumentos dos advogados de defesa no Mensalão tem sido o seguinte, não há provas suficientes, portanto, o meu cliente deveria ser absolvido e não condenado. Por que o acusado, no caso, tem que fazer a prova? Uma coisa é a acusação fazer uma imputação penal de um fato tipificado como crime para alguém. E é claro, esse fato tem que ser provado pelo Ministério Público. Os indícios, as circunstâncias, o envolvimento da pessoa, que a gente chama de materialidade, a autoria do crime, a participação. Mas, por outro lado, o réu, ele também tem o dever de provar que ele não estava envolvido e por que ele alega que não estava envolvido naquele fato. Esse ônus da prova é dele. Não basta ficar só quieto assim, prove que eu cometi o crime. Então, não. Por isso que a nossa lei processual penal... E diz nesse artigo que até eu acabei colocando, 156 do Código de Processo Penal, que diz o ônus da prova cabe, das alegações, cabe à parte que as fizer. Então, se eu imputo a você um crime de homicídio, por exemplo, e você, na sua defesa, fala, não fui eu, porque no dia eu estava no debate da Rede TV, você vai ter que provar que você estava no debate da Rede TV. E eu tenho que provar que não, você estava ali naquele dia. Cometendo crime. Exatamente. Doutora Janice, mais à frente nós vamos voltar a falar do Mensalão. Eu queria falar de um caso muito importante no qual a senhora atuou, que foi uma investigação do Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo, o famoso caso Lalau, do juiz Nicolau dos Santos Neto. Agora, houve um acordo, o Luiz Estevão, dono do grupo OK, vai restituir aos cofres públicos quase 500 milhões de reais, são 468 milhões de reais. É a maior restituição de dinheiro que está fora do país, né? Assim, a acusação é essa, uma repatriação de recursos. Eu pergunto para a senhora, por que demorou tanto a conseguir? Claro que é bom que tenha conseguido, mas assim, acho que é pela primeira vez se tem isso no Brasil, nesse montante. Por que a gente demorou tanto a conseguir isso e qual que é a importância desse acordo, dessa repatriação agora? O caso do juiz Nicolau, que é conhecido como o caso TRT São Paulo, ele foi pioneiro em várias coisas. Eu gosto muito de deixar sempre frisado isso. Esse processo foi investigado inteiramente pelo Ministério Público Federal, né? E ele começou numa investigação na área civil, com as minhas colegas Maria Luísa Carvalho, Isabel Grob Vieira. Juntou-se a elas, num segundo momento, a Advocacia da União, e foi a primeira vez que nós percebemos a necessidade de atuar fora do país.
Então, foi o primeiro caso que se tem ciência de cooperação internacional com a Suíça, né? Então, houve uma reunião. À época, até o advogado-geral... Começou quando? Meados dos anos 90, é isso? 98. 98. O fato de 92, faz 20 anos. O fato é de 90, 20 anos. De 92, as investigações começaram em 98. A denúncia criminal, que aí eu me juntei a elas para fazer a parte criminal. Elas faziam a parte civil e eu a criminal. A denúncia foi oferecida em 2000. Eles foram absolvidos em 2002, porque o juiz da causa achou que não tinha desvio de verba nenhum. O Ministério Público recorreu em 2005, ou 2006, já não me recordo. O Tribunal Regional Federal de São Paulo reformou essa sentença para condenar os réus em penas que variam de 26 a 31 anos de prisão, embora estejam todos soltos. Então, foi a primeira vez que se formou uma força-tarefa com o Ministério Público Federal, o Ministério da Justiça, a Advocacia Geral da União, e ali nasceu o embrião no Ministério da Justiça do que hoje é o Departamento de Recuperação de Ativos. Então, imagina que a partir de hoje, um caso similar começando, em menos tempo a gente conseguiria... muito menos, muito menos. Quanto tempo a senhora estima hoje? Depende do país, depende do país com o qual você precisa ter as informações. Mas, no caso específico deles... por essa interpretação que o Supremo Tribunal Federal faz, que enquanto a sentença não transitar em julgado, ninguém pode ser considerado culpado, ou seja, enquanto couber um recurso para a corte maior do país, ainda que protelatório, não se pode dizer que a pessoa é culpada e que o caso não acabou. Então, em virtude disso, é que esse dinheiro ficou congelado tanto tempo. E, na verdade, Kennedy, esses 468 milhões, eu não tenho conhecimento de que eles estejam fora do país. Porque, para esclarecer, 468 milhões é o que o Luiz Estevão vai devolver. O Luiz Estevão vai pagar para a União. Para a União. Eu não sei de onde vem esse dinheiro, porque ele estava com todos os bens bloqueados. O que a gente tem fora do país são 7 milhões numa conta do Liconal dos Santos, né, que estão bloqueados. Ou seja, o que vai repatriar são mais ou menos uns 14 milhões de reais. E o Luiz Estevão vai devolver 468, não se sabe se de fora ou daqui, mas para a União. Mas é por causa desse caso, é por causa do escândalo. Por conta desse caso. Né? Então, na verdade, o Ministério Público Federal fez todos os procedimentos para isso e agora, mais recentemente, a Advocacia Geral da União entrou apenas para executar um acórdão, né? E fez esse acordo, aliás, sem a participação do Ministério Público, eles esqueceram de nos chamar para esse acordo, mas fizeram o acordo e o dinheiro, em princípio, parece que vai voltar para os cofres públicos. E quer mais, né? O Ministério Público quer mais cerca de 500 milhões, não é isso? Ainda tem, porque como nós não fomos chamados para participar desse acordo, nós temos as nossas ações, né, que são outras, os pedidos são outros. Ou seja, o Ministério Público pretende cobrar mais do Luiz Estevão mesmo? Sim, dele 400... e de todos os outros que estão respondendo esses processos. Tem o Fábio Monteiro... São os dois empresários, e nas ações civis tem como reza algumas das empresas também dele. Né? E foi nessa ação que todos eles tiveram todos os bens bloqueados, desde 98, 99. Caso Maluf, a gente tem acompanhado aí que tem todo o Ministério Público está atrás, está discutindo isso tanto na Suíça quanto nas Ilhas Jersey, ali no Reino Unido, né? A senhora acha que tem a mesma chance de se recuperar esse dinheiro do Maluf? Eu acredito que sim. Eu não atuei no caso Maluf, mas eu acho que a partir desse caso do TRT e depois com essa necessidade, porque a criminalidade ela é globalizada. Então, hoje em dia, os países e os ministérios públicos dos vários países, as polícias dos vários países, necessariamente têm que trabalhar juntos e isso está lançando um novo olhar sobre as acusações, o direito penal, porque todo crime ele é cometido de maneira globalizada, o dinheiro frequentemente está fora do país, então os países precisam cooperar. E o Brasil avançou muito nos últimos 10 anos nessa área. A nossa legislação é boa nessa área ou tem que melhorar alguma coisa nela ainda? Olha, ela pode ser melhorada, mas ela tem muitos pontos bons. Né? Tem muitos pontos bons. Nós temos ainda um número não ideal de acordos,
né? Os principais até, Estados Unidos e tal, nós temos, né? Mas o Brasil poderia se esforçar de fazer acordos com outros países, como o Uruguai, por exemplo, que nós não temos. Né? E é um país onde frequentemente... Tá com a gente no Mercosul, né? Exatamente, que está no Mercosul. Então, algumas coisas poderiam ser feitas, mas acho que a gente caminhou bastante. Viu? E a iniciativa disso, doutora Janice, cabe a quem? Cabe ao Ministério da Justiça, cabe ao Ministério Público Federal, cabe à Justiça, cabe a quem? Olha, a autoridade central nesses acordos de cooperação internacional é o Ministério da Justiça. Mas apenas no Brasil. Em todos os outros países, essa autoridade central é o Ministério Público. Porque a nossa conformação constitucional é diferente, então interpretou-se que seria o Ministério da Justiça. Então, efetivamente, cabe ao Poder Executivo... Ou seja, o governo Dilma, o Poder Executivo, né, tem que fazer, exatamente, tem que tomar a frente nisso tomar daí. a frente para melhorar esses ajustes, né, e com isso, para que a gente possa trazer mais dinheiro sujo, né, para o Brasil, mas dessa forma, não da forma como existem projetos de lei em andamento querendo fazer, de trazer dinheiro sujo para o país e se paga uma taxa qualquer, um imposto qualquer... De perdão ali? De perdão, e a pessoa fica com dinheiro sujo. Aí também não. Né? Agora, não tem um argumento econômico para isso? Acho que vale a pena trazer esse dinheiro e que ao se exigir, por exemplo, essa taxa, é uma forma de punição e é melhor ter esse dinheiro aqui? O argumento é puramente econômico, mas com isso eles estão passando a mão na cabeça da bandidagem. De quem roubou, né? De quem roubou, exatamente. Porque o dinheiro que está fora do país, quem tem dinheiro fora do país e que tem cobertura para esse direito, para esse dinheiro, está declarado para as autoridades competentes. Uma eventual anistia nesse sentido, eu vejo essa discussão muito lá em Brasília, desde o governo Fernando Henrique vem isso, o governo Lula também, agora no governo Dilma se discute, tem esses empecilhos. Se dá toma uma medida nessa linha, pode ter uma briga jurídica, e o Ministério Público pode, por exemplo, pedir que haja algum tipo de punição, não concordar que esses recursos venham, ou uma vez dada a anistia, ela está valendo ser aprovada pelo Congresso Nacional? Isso é um fato a ser estudado. É um fato a ser estudado porque se há uma ordem de anistia, essa ordem, claro, essa lei de anistia, essa futura lei que espero que não venha, ela pode ser aprovada, tal, deve necessariamente ser aprovada, mas nós podemos achar que a lei é inconstitucional ou achar algum defeito formal na lei, né, na maneira como ela vier redigida. Mas o Ministério Público espera que esse tipo de coisa não aconteça, porque, no geral, os crimes financeiros, eles recebem um tratamento especial, um tratamento mais leniente, uma interpretação mais ampla. Ah, é? Por quê? Por conta de construção jurisprudencial, e isso lá em 1940, um sociólogo chamado Edwin Sutherland já fez, que ele cunhou a expressão white collar crimes, né, crimes do colarinho branco, exatamente por essa visão sociológica de que os crimes das pessoas importantes, as pessoas de bem, eram vistos diferentemente dos crimes do populacho, que são os crimes de agressão física, de sangue, né? Então, eles seriam tratados de maneira diferente. É um estudo muito interessante. Doutora Janice, a senhora atuou em muitos casos. Em algum desses casos, assim, a senhora viu pessoas que, na sua convicção, cometeram crimes e acabaram não sendo punidas, seja pela prescrição, que é quando já não vale mais a aplicação da pena, seja porque conseguiram se safar. E que sensação que isso deu para a senhora? Teve ou teve pouca coisa? Ou muita coisa? Não, muita coisa. Muita coisa? Muita coisa, porque muitas vezes nós temos essa visão de qual é a punição adequada. Sociologicamente, política criminal, nós poderíamos discutir horas sobre isso. Mas qual é a punição que a lei brasileira dá? Perda de bens, as penas alternativas e prisão. Né? A pena maior é a pena de prisão. E o que nós observamos? Muitas vezes as pessoas são condenadas a penas altas, acabam não indo para a cadeia porque se tem essa interpretação de que só se pode cumprir a pena lá na frente, no trânsito em julgado, quando não couber mais recurso, e pelo número de recursos que a nossa lei processual permite ao acusado, ele vai protelando. Os advogados manejam com brilhantismo as brechas da lei. Então, eles vão recorrendo, até protelar ao máximo,
e lá na frente, quando vai cumprir a pena, falar, agora prescreveu. Não dá mais. Então, acaba dando esse sentimento de frustração, de impotência diante de toda essa impunidade que a gente vê diariamente. Gente, vou pedir licença para a senhora um minutinho. É a Notícia Volta daqui a pouco com Janice Ascari.